orar e pedir a Deus a sua bênção. Vamos começando enquanto os outros vão chegando. Umas horas boas, rapidinho, a gente não consegue caminhar com a nossa proposta aqui, né? Bom? Vamos orar. Sidão, faça essa oração por nós, por favor. Pai, te louvamos, te agradecemos, te exaltamos por estarmos em tua presença nessa noite. Somos gratos a ti pela oportunidade que o Senhor nos dá de podermos nesta noite estudarmos a tua palavra, falar do teu querer, da tua vontade, da tua bondade, da tua misericórdia. Senhor Deus, visita-nos com o teu poder, visita-nos com a tua graça, visita-nos com o teu Espírito Santo, com sabedoria, com inspiração. Ó Senhor, tem misericórdia de nós. Nós te agradecemos, te bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Estaremos hoje continuando o estudo das cartas de Paulo, estudando a carta de Efésios. Carta de Efésios. Acharam aí? Tudo bem? Então vamos lá, irmãos. Introdução. No final de sua segunda viagem missionária, Atos 18 ao 19, Paulo passou alguns dias na cidade de Éfeso, capítulo 18, versículo 19 ao 21. Na terceira viagem, ele ficou morando lá quase 3 anos. A gente vê que 2 vezes ele passa por essa cidade. Atos 19, 1 a 20. Éfeso era a capital da província romana da Ásia. Grifa isso daí, por favor. Éfeso era a capital da província romana da Ásia. Ela era uma cidade importantíssima para o Império Romano, né? Tendo em vista que foi a capital da Ásia Menor, que ficava numa região que hoje faz parte da Turquia. Era uma bela cidade, a 4ª maior do Império Romano. Grifa aí também, a 4ª maior do Império Romano. Ali estava o templo da deusa Diana, vocês têm aí na nota de rodapé, chamada de Artemis pelos gregos, né? Era a deusa da lua, da caça, da fertilidade, era cultuada pelos gregos e pelos romanos também. Era uma das divindades aclamadas entre os gregos e os romanos como uma das principais, né? O seu templo era uma das 7 maravilhas do mundo daquela época, era grande demais, né? Esse templo aí. Atos 19, versículo 23 a 27. Uma das 7 maravilhas do mundo antigo, esse templo da deusa Diana. O anfiteatro também era uma obra grandiosíssima aí, né? Onde eram apresentadas peças teatrais que comportavam 20.000 pessoas. Alguns estudiosos dizem até 40.000 pessoas se comportava nesse anfiteatro. Em pouco tempo, Éfeso se tornou um importante centro de trabalho cristão. E foi ali que Paulo escreveu a primeira carta aos Coríntios, né? As cartas que nós estudamos lá atrás, a primeira carta aos Coríntios ele escreveu de lá. Está em 1 Coríntios 15, 32 e 1 Coríntios 16, 8. Essa cidade é mencionada também em 1 Timóteo 3, 2 Timóteo 1, 18, 4, 12 e Apocalipse 2, 1 a 8. Nós não nos esqueçamos que essa cidade, foi nessa cidade que Timóteo também foi pastor, né? Lá na cidade de Éfeso, ele foi pastor lá, né? E por último, essa cidade também teve o privilégio de ter João como pastor dela. Essa cidade aqui, cidade importantíssima na área comercial, cidade importantíssima como uma parte religiosa para os romanos e para os gregos, cidade importantíssima como um ponto estratégico na área missionária para Paulo. Ela superou até mesmo Antioquia, né? Jerusalém, Antioquia, essa cidade se tornou uma das bases principais onde Paulo fez a sua base missionária, né? Era uma cidade estratégica, tendo em vista que era a capital da Ásia Menor, né? Geograficamente falando, na visão paulina, né?
vai ser uma cidade importantíssima. A carta aos Efésios não trata de nenhum problema particular dos cristãos a quem se destina, mas fala de um modo geral sobre a igreja e a vida cristã. Grifa aí, sobre a igreja e a vida cristã. Essa carta, ela tem como uma das mensagens principais a igreja, o corpo de Cristo, né? O corpo de Cristo, a noiva de Cristo, né? E ele vai falar também sobre a vida cristã. E ao contrário do que ele faz nas outras cartas, no fim desta carta, Paulo não manda nenhuma saudação pessoal. Isso é bem estranho, dada a profunda amizade entre Paulo e os seus irmãos na fé, residentes lá em Éfeso. É bem provável que a carta tenha sido escrita não somente para os cristãos de Éfeso, mas também para os de outros lugares, tendo em vista que ela é capital da Ásia, né? E a falta da expressão da cidade de Éfeso na saudação, lá no capítulo 1, versículo 1, em alguns dos melhores manuscritos, também indica essa possibilidade, né? Alguns manuscritos não vai estar. Ali no capítulo 1, versículo 1, você tem Paulo dizendo: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Alguns originais não vai ter especificando em Éfeso, né? Não vai ter essa expressão em Éfeso. Aí alguns dizem que essa carta seja escrita para a região e não somente para a cidade especificamente de Éfeso em si, né? Mas os assuntos tratados nela diz muito respeito à cidade em si. Existe uma teologia, né, desenvolvida nessa carta que fala muito a situação da cidade de Éfeso, especificamente falando, né? Vale a pena a gente notar esses detalhes aí. Bom? Tudo bem? Diga. Colossenses foi escrito junto com essa carta de Efésios, ou ela foi escrita paralelamente? Porque depois Paulo só menciona Tito, né? Isso. E ele que leva essa carta. Isso. Possivelmente a carta de Colossenses tenha sido escrita paralela, mas não seja uma carta para o mesmo lugar. A carta de Colossenses, ela também é lida, se eu não me engano, para os de Laodiceia, né? Para os crentes de Laodiceia também. É uma carta que tem um destino diferente, né? Colosso é uma cidade diferente da cidade de Éfeso, né? E o assunto tratado na carta de Colossenses é Cristo. Aqui não. Aqui o assunto central é a igreja. Lá em Colossenses é o cabeça, que é Cristo. Aqui é a igreja, como corpo de Cristo. Cristo é o cabeça dessa igreja, né? Então, pode ser que você tenha sido escrita quase que na mesma data, paralela, né? Mas não é uma carta, as duas cartas não é destinada para o mesmo lugar. Porque no capítulo 6, né, de Efésios, lá no finalzinho, Paulo fala, né, que Tito vai lembrar. Sim. Notícias minhas. Sim. Né? E aí em Colossenses ele fala também. Também, ele é citado também, né? Mas não é para o mesmo destinatário. Pode ser que seja a data muito próxima da outra, né? A data muito próxima da outra, mas não é para o meu destinatário. Mas é interessante notar isso também. Tá bom? Vamos lá, então a gente tem aí antes de seguir o texto da apostila, acho que vale a pena a gente ver aqui. Você vai ter aqui, o assunto central é a igreja, certo? O assunto central é a igreja. Aí, igreja aqui, ela vai receber o nome de edifício, vai receber o nome de corpo, vai receber o nome de mistério. Marcando isso aqui, pode marcar, que é interessante. Multiforme sabedoria. Multiforme sabedoria. Os santos. E etc. Esses títulos dados aqui nessa carta, essas expressões, né, dadas à igreja, denota que Paulo estava com a sua preocupação voltada
a falar sobre a igreja de Cristo, né? Sobre o corpo de Cristo, né? Sobre o mistério, sobre o edifício, sobre a multiforme sabedoria de Deus, né? Os santos, etc. Então vale a pena marcar essas expressões que são paralelas ao assunto igreja que ele vai tratar nessa carta, tá? Vamos lá, autoria. Alguns estudiosos questionam o fato desta carta ser atribuída a Paulo, por não haver nenhum foco específico de erro, pecado ou heresia, mas como as demais já estudadas. Esta também traz a marca de Paulo. Por mais que Paulo não vai tratar aqui de problemas doutrinários, não vai exortar muito, né, como normalmente ele faz, essa carta também traz a marca de Paulo. Não é só porque Paulo não dá bronca aqui, que não quer dizer que não seja ele. Todo mundo só atribui a Paulo quando se dá bronca, né? Quando dá chamada de atenção do pessoal, né? Então você tem a palavra-chave e a mensagem sintetizada do livro, a palavra igreja, né? A palavra igreja é a palavra-chave desta carta. Eu acho que vale a pena você citar. A palavra igreja vai aparecer 9 vezes, né? 9 vezes, fora outras expressões relacionadas à igreja. A palavra igreja vai aparecer 9 vezes aí nessa carta, tá bom? E o capítulo-chave seria o capítulo 1, versículos 22 e 23. Vamos ler. Capítulo 1, versículos 22 e 23 da carta. E sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. Aí Cristo, né? Cristo sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. E sobre todas, você tem a expressão todas as coisas, e sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche tudo em todos, né? Tudo em todos. Então a expressão, você tem a expressão todas, todos, tudo e todos são expressões chaves nessa carta também, porque isso mostra a universalidade, a universalidade da carta. A Paulo quer falar da igreja, que é conhecida de todos, né? Você vê, mas que é seu corpo, a plenitude que enche tudo em todos, né? Tudo em todos. Se Cristo é esse cabeça desse corpo, do qual foi sujeitado todas as coisas debaixo dos seus pés, ele é o cabeça de quê? Da igreja, que é manifestada a multiforme sabedoria de Deus, né? O mistério, a sabedoria de Deus que foi manifestada nesses últimos tempos. Então, manifestadas a quem? A todos, né? Em tudo, todos. Por isso a expressão tudo, né? A expressão todo, todos, tudo, toda, todas, né? Mostrando a universalidade da carta, vai aparecer 52 vezes. 52 vezes essas expressões aí, tudo, todo, né? Então acho que vale a pena a gente marcar isso também. 52 vezes a expressão tudo, todo, todos. Seria basicamente isso. 52 vezes essas expressões aqui, mostrando a universalidade da carta e mostrando que se Cristo na igreja deveria ser conhecido, deveria ser conhecido por todos, né? Então o objetivo de Paulo é mostrar a universalidade da carta, né? A universalidade da igreja, a universalidade de Cristo para todos, para encher, né? Plenitude de Cristo, né? A igreja é esta plenitude, né? Que é o seu corpo, a plenitude. O corpo é a plenitude daquele, de quem? Cristo, que enche tudo em todos, né? Em todos. E esse todos que recebe esse enchimento de Cristo, essa plenitude de Cristo, é a igreja, que é o assunto central da carta de Paulo, né? Leamos também o capítulo 5, versículo 30.
capítulo 5, versículo 30. Pois somos membros do seu corpo. Pois somos membros do seu corpo. Olha só o versículo 29. Afinal de contas, nunca ninguém odiou a sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, pois somos membros do seu corpo, né? Somos membros do seu corpo, né? Que interessante, né? Aí nesse capítulo ele vai usar a linguagem do casamento, né? Para mostrar o amor de Cristo pela igreja. A igreja, o corpo de Cristo. Seria a mensagem sintetizada do livro, pode grifar aí, a igreja, o corpo de Cristo. Esta é a mensagem sintetizada do livro. A igreja, o corpo de Cristo. Cristo é a pessoa que tem que ser conhecida por todos, que tem que ser manifestada na vida de todos, mas Cristo só pode ser conhecido em todos e manifestado a todos através da igreja. A igreja é este mistério, né? Esta manifestação que se dá agora, né? E é através dela que o poder de Deus se manifesta. Ela é sal, ela é luz, ela é o corpo de Cristo, é ela que tem as verdades veiculadas que o mundo precisa conhecer. A igreja precisa ser conhecida. Cristo precisa ser conhecido, mas Cristo só pode ser conhecido através da igreja, né? Porque ela é a representante de Cristo. Vamos para o conteúdo. A carta se divide em duas partes, né? Na primeira, capítulo 1, versículo 3, o assunto principal é o plano secreto que Deus tinha decidido realizar por meio de Cristo. O que? A saber, o plano de unir no tempo certo, debaixo da autoridade de Cristo, tudo o que existe no céu e na terra. Tudo que existe nos céus e na terra. Capítulo 1, versículo 10. Né? Capítulo 1, versículo 10. Vamos ler? Vamos lá. De fazer convergir em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos. Na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Convergir é desembocar, né? A gente pode pegar aqui um exemplo de um funil, né? Um funil, né? Ou a gente pode usar assim, a gente pega, por exemplo, você vai fazer um banheiro, e tem a parte onde está o chuveiro. Você precisa de quê? Para que a água possa sair, você precisa de quê? De um ralo, né? De um ralo. Mas tem que se fazer o banheiro muito bem certinho, com a caída certinha, né? Para que toda a água venha convergir para o ralo, para que a água possa. Então, convergir, né? Convergir é vergir com, é ir com, né? É desembocar em, concordância, é ir para lá. Então, convergir em Cristo é desembocar em Cristo todas as coisas que estão nos céus e na terra. Ou seja, nós temos salvos nos céus e temos salvos na terra. Temos os anjos, temos a criação, temos tudo. Tudo é convergido em Cristo, porque tudo é sustentado nele. Tudo foi feito para ele, para a glória dele. Nós somos criados
para a glória de Cristo. Somos salvos por Ele para viver em função de Cristo, né? Isso é maravilhoso. O elemento mais importante desse mistério de Cristo, qual é o mistério de Cristo? Capítulo 3, versículo 4. Qual é esse mistério, né? Nós somos pentecostais e gostamos muito da palavra mistério, né? Tem até uns louvorzinhos que o pessoal canta por aí, é mistério, né? Gosta de falar de mistério. Vamos ler o capítulo 3, versículo 1 ao 4. Olha que texto maravilhoso é esse. Vamos lá, capítulo 3, versículo 1 ao 4. Quem está em casa conosco, nos assistindo, seja bem-vindo. Estamos estudando a carta de Efésios. Pegue a sua Bíblia. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por vós, gentios. Ele está em Roma preso, escrevendo essa carta de Roma. Você tem aí, né, a primeira citação de que ele estava preso. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, isto é, o mistério que me foi manifestado pela revelação, como acima em poucas palavras vos escrevi. Quando lerdes o que escrevi, podereis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi manifestado aos filhos dos homens. Por quê? Porque aconteceu agora. Se aconteceu agora, no momento em que Paulo está dizendo, não tinha acontecido antes. Como agora foi revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. O mistério é que os gentios são co-herdeiros e membros do corpo e participantes da promessa em Cristo Jesus pelo Evangelho. Olha a coisa linda. O mistério é a entrada dos gentios na salvação e no plano de Deus, também juntamente com os judeus, né? Este é o mistério. Que maravilha, né? Continuando, é a inclusão dos não-judeus com os judeus do corpo de Cristo, participando com ele das bênçãos divinas, né? Já lemos aí, até o versículo 6. Participando com ele das bênçãos divinas. Graças a Deus por isso, né? Aí na segunda parte da carta, no capítulo 4, 5 e 6, o apóstolo fala sobre a nova vida que os seguidores de Cristo têm por estarem unidos com Ele. E fala também sobre como essa vida se manifesta no relacionamento que eles têm uns para com os outros. Aqui seria a parte prática, né? A unidade, a vida. Até o capítulo 3, ele fala da igreja, o corpo de Cristo e tal. E aqui, capítulo 4, 5 e 6, vai falar sobre a vida, a prática, que esse corpo tem que se desenvolver, o que a gente tem que fazer como o corpo de Cristo de fato, né? Vamos lá para a mensagem da carta. A igreja no plano de Deus. Usando linguagem elevada e figuras notáveis, o apóstolo diz que a igreja é a plenitude de Cristo. Ela é a plenitude de Cristo, o qual completa todas as coisas do universo inteiro, né? Aí você tem isso daí lá no capítulo 1, versículo 23, que lemos já. É por meio da igreja que a humanidade e os poderes celestiais conhecem o plano secreto de Deus. Uma coisa linda, né? Que conhecem o plano secreto de Deus. Qual é? Vamos lá, capítulo 3, versículo 9 e 10. Vamos continuar do 7, né? Do versículo 7 em diante, para ficar um pouquinho melhor aí, para a gente entender melhor. Versículo 7. Fui feito ministro. Capítulo 3, versículo 7 de Efésios. Foi feito ministro deste Evangelho, segundo o dom da graça de Deus, que me foi dada segundo a operação do seu poder. Amém. Amém. O menor de todos os santos. O menor de todos os santos. Amém. O menor de todos os santos. Me foi dada esta graça de anunciar
entre os gentios por meio do Evangelho. O que, Paulo? As riquezas insondáveis de Cristo. Se alguém quiser conhecer as riquezas insondáveis de Cristo, só é possível conhecer através do Evangelho. Do Evangelho. Sem o Evangelho, não tem como conhecer essas coisas. E demonstrar a todos, qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que a tudo criou. Então Paulo está falando de uma coisa que não foi conhecida no passado, mas que foi almejada. Lembra lá atrás que Cristo disse uma certa vez, disse: muitos desejaram ouvir e ver o que vocês veem, mas a eles não foi concedido. Lembra lá o Simeão lá no templo, quando foi apresentar Jesus? Quando pegou Jesus no colo, Ana, ele disse o quê? Senhor, despede o teu servo em paz, pois os meus olhos já viram a tua salvação. Despede o teu servo em paz. Esta criança, ela vem para trazer luz para as nações. Despede o teu servo já em paz, pois o teu servo já viu a tua salvação. Então, esse mistério, que é visto como a igreja também, nós só somos esse mistério porque Cristo está na igreja. E se alguém quiser conhecer o mistério que é Cristo, só pode conhecer através da manifestação do Evangelho. As insondáveis sabedoria de Deus, os insondáveis planos de Deus, só podem ser conhecidos através do Evangelho. E o Evangelho é a mensagem que sintetiza a manifestação do Verbo divino que veio dos céus para viver aqui em nosso meio e nos trazer salvação. Que coisa linda, né? Vamos lá. Versículo 9: e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que a tudo criou. E foi assim para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus, ou seja, aquela através da qual Deus manifesta multiforme sabedoria. O que é multiforme? De todas as formas. Multiforme, de todas as formas, de maneiras diversas. A multiforme sabedoria de Deus. Seja conhecida. E foi assim para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nas regiões celestiais. O que é principados e potestades aqui? Nas regiões celestiais. É guerra espiritual, né? Está falando de guerra. Está falando daqueles de seres que estão nas regiões celestiais, onde as guerras espirituais acontecem. Isso aqui falando de poderes. Principados é a mesma raiz para príncipe. Potestade é a mesma palavra para poder. Poderes, principados, que são os demônios que estão nas regiões celestiais. Eles conhecem. Paulo está dizendo isso. E foi assim, para que agora, pela igreja, através da igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida, a igreja seja conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais, ou seja, os demônios, Satanás, os principados, eles conhecem a igreja, eles sabem o que é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo, através da qual é manifestado as insondáveis sabedoria de Deus. Que maravilha! A responsabilidade que nós temos. Quando
o inimigo olha para nós, ele tem que saber quem nós somos. E ele tem que saber que é através de nós que pregamos o Evangelho que a multiforme sabedoria de Deus é manifestada. Olha a coisa linda. Que responsabilidade que a gente tem. Quando as pessoas olham para nós, elas têm que enxergar isso. Não é fácil, mas é algo maravilhoso e é um privilégio. E diz: segundo o eterno propósito te fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso em confiança pela fé nele, só através dele. Se não for através dele, a gente não consegue. Portanto, peço-vos que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Né? Paulo está falando de tribulações aqui, porque ele estava preso. Paulo estava preso. E a gente tem como provar que de fato Paulo estava preso. Essa carta é escrita entre o ano 60 e 64. E você tem aí, né, algumas dicas que vai mostrar que Paulo de fato estava preso, né? A primeira citação está aí no capítulo 3, versículo 1. A segunda citação está no capítulo 4, versículo 1, né? Não me lembro bem se tem mais alguma citação. Você tem pelo menos duas citações. E a terceira citação está em Efésios 6 e 20. Você tem três textos onde Paulo vai citar prisioneiro, mostrando que ele estava em Roma preso quando ele escreve essa carta. Vamos lá, continuando. Cristo tem autoridade sobre todas as coisas e foi dado por Deus à igreja. Capítulo 1, versículo 22. E é por meio dela e por meio de Cristo Jesus que a glória é dada a Deus. Capítulo 3, versículo 21. Vamos ler. Capítulo 3, versículo 21, que diz: a Ele seja glória. A Ele é Cristo, seja glória. Na igreja. Aliás, a Deus seja glória. Na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Olha que interessante. Esse todo sempre, né? Entre todos, né? Essa expressão aqui que aparece 52 vezes. Mangério que chegou depois, se quiser anotar isso aqui, é importante, tá? Vamos lá. Ainda dentro do ponto 2.1. Paulo usa três figuras para falar sobre a igreja. Primeiro, 2.1. A igreja é o corpo de Cristo. A primeira figura que ele usa é: a igreja é o corpo de Cristo. Capítulo 1, versículo 23, 2:16, 4:4, 12, 5:23. Cristo é a cabeça do corpo. Ele cuida do corpo. Capítulo 5, 29 a 30. Ele vai usar a linguagem aqui do casamento e vai falar que Cristo deu a sua vida pela igreja e faz com que o corpo cresça e se desenvolva. Capítulo 4, versículo 15 e 16, né? O corpo tem que crescer, tem que desenvolver. Isso mostra a saúde do corpo. Se o corpo não cresce, se o corpo não desenvolve, é porque o corpo não tem saúde. Vamos ler aí, capítulo 4, versículo 15 e 16. Você tem o versículo 11 em diante. Ele vai falar sobre os 5 ministérios. Vai dizer que esses 5 ministérios têm por vista aperfeiçoar os santos, né? Aperfeiçoamento dos santos e o desempenho do ministério para a edificação do corpo de Cristo. Capítulo 4, versículo 12. No 13 ele diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonidade, a vida adulta, né? Perfeita varonidade, está falando da vida adulta, à medida da estatura, da plenitude de Cristo. O Paulo gosta muito da palavra plenitude nessa carta, né? Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina,
pelo engano dos homens, que com astúcia induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Olha que interessante, né? Paulo vai falar sobre as juntas, né? Ou seja, o corpo ele tem ligaduras, nervos, né? Tudo no corpo, quando trabalha de forma harmoniosa, se desenvolve, ajuda para o desenvolvimento do corpo, né? Do corpo. Se uma parte do corpo não está bem, é lesionada, é cortada, é ferida, né? As coisas, o próprio corpo luta para que aquela parte possa sarar, né? Os anticorpos entram em ação, né? Os anticorpos entram em ação e lutam tal contra a infecção, lutam contra tudo que possa afetar aquela parte que foi ferida, né? Você corta o pé, você pisa no espinho, pisa no vidro, dá um de chinelo, às vezes dá uma topada aí, estoura o dedo, né? Às vezes demora para sarar e às vezes se infeccionar, fica aquela parte amarelada, né? Aquela parte amarelada que a gente chama de pus, nada mais é do que o resultado da luta dos anticorpos contra as bactérias que quiseram necrosar aquela parte do teu corpo, né? Isso aqui é interessante, né? O corpo, ele tem o seu sistema de defesa, né? Ele trabalha em prol de tudo que existe no seu corpo, né? Quando a gente a pessoa que tem diabetes, por exemplo, tem o problema da coagulação, né? Quando ela é muito forte, né? Por quê? Porque os anticorpos não conseguem trabalhar mais como antes, tem alguma coisa errada, o corpo não responde direito, né? Na visão espiritual pode estar querendo dizer o quê? Quando o corpo está todo sadio, ele cresce por igual, né? A plena varonilidade, não fica pequenininho, ele cresce, né? E desenvolve-se em todas as partes, as juntas, as medulas, os nervos, tudo. Isso fala da harmonia do corpo de Cristo, né? O Espírito Santo operando nesse corpo, trazendo vitalidade para esse corpo, o corpo se desenvolve e ele fica sadio. Esse é o corpo de Cristo. Quando a igreja de Cristo ela está sadia, é porque não existe nada ferido nela, não tem ferida, não tem nada lesionado, né? Está sadia, está bem, né? Mas quando uma parte ou um membro do corpo da igreja é ferido, a igreja todinha tem que reagir. A igreja, aí ele normalmente faz o que? Irmãos, eu peço oração, né? Levanta a mão, peço oração, porque a minha esposa não está bem, eu peço oração pelo meu casamento, que eu e minha esposa não estamos bem e tal. Aí você pede oração por quê? Aí a igreja vai orar por você, por quê? Porque você é membro desse corpo, você é parte desse corpo, você faz parte dessa igreja, né? Um irmão nosso está doente, igual o Noel, ficou aí durante muito tempo hospitalizado, tristeza na alma, né? Quando soube da pastora Ruth, tristeza na alma, ou seja, é os nossos irmãos, são membros do nosso corpo, por isso a gente se preocupa, por isso a gente se importa, né? Qualquer membro do corpo que não se importar com o outro, então ele não está agindo como um membro que faz parte desse corpo. Porque se formos um em Cristo, se estivermos na unidade da fé, nós vamos lutar pelo bem-estar da igreja como um todo, né? E isso é muito salutar nessa linguagem de Paulo, falando da igreja como um corpo, né? Que coisa maravilhosa, né? Seguindo, assim como a igreja não existe sem Cristo, Cristo não existe sem a igreja. Aqui, essa expressão Cristo não existe sem a igreja, não é que Cristo dependa da igreja, não é que Cristo não seja Deus a ponto de depender da igreja. Cristo depende da igreja para que o seu corpo, para que seu evangelho seja manifestado. Cristo depende da igreja para que as pessoas entendam a existência de Cristo através do evangelho, para a pregação, para a propagação da palavra de Deus, né? É importante que a gente entenda isso. 2. A igreja é um edifício. O templo de Deus, do qual Cristo é a pedra fundamental, ele vai usar a expressão do prédio, né? Ele mantém o edifício bem firme e faz com que cresça
como um templo dedicado ao Senhor. Vamos ler aí capítulo 2, versículo 20 em diante. Capítulo 2. Capítulo 2, versículo 20 em diante. Vamos ver ler do 18 em diante? Fica melhor? Vamos lá. Oro também para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a surpresa, a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar-se à direita no céu, acima de todo principado. Eu estou lendo errado, né? Se vocês não me corrigem, Não, mas está viajando aqui, né? mas você tem que me falar. Se eu estou lendo errado, olha aí, ó, o corpo. Como que o corpo funciona desse jeito, se vocês não me corrigem? Você vai ler de novo depois. Mas vocês têm que me corrigir. Já perdemos 2 minutos, 3 minutos. Não, perdemos um pedacinho. Vamos lá, capítulo 2, versículo 20 em diante. Vamos lá, vamos ler o 19. Assim já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Veja que ele cita apóstolos e profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra de esquina ou pedra angular. Ou seja, hoje a gente faz sapato. Hoje a gente faz sapato, não é? A gente faz sapato, a gente faz uma broca lá e taca concreto junto com ferro, né? Ou chama de baldrame, né? Faz baldrame. Aí você tem que fazer por exemplo, um edifício desse aqui, ó. Tá. Se a edificação da parte de baixo, não foi bem feita, como é que vai aguentar esse peso todo dessa construção aqui em cima? Acho que o Montano deve ter acompanhado um pouco isso aqui, né? Você vê, ó, você tem um declive aqui, né? Ó, tem um declive. Então lá embaixo, com certeza, deve ter algumas sapatas, né? Enormes, e de 2 metros aí por 1 ou por 2, aquelas armação de ferro, né? E você taca concreto. Hoje a gente faz a pedra de concreto. Se for cavar hoje, é uma pedra de concreto. Naquela época, pegava a pedra pronta, usava-se a pedra pronta, né? Não tinha como, naquela época não tinha o sistema de fazer o concreto, né? Pegava a pedra pronta, é mais ou menos assim. Vou apagar aqui essa partezinha aqui. Você tinha a pedra pronta. Você tinha o terreno, né? Você tinha lá o terreno, né? Digamos que aqui seja um declive no terreno, e você vai construir nele para poder chegar ao nível da rua, tal, isso aqui. Tem aqui, ó, as esquinas, né? As esquinas do terreno. Então, normalmente tacava a pedra angular. Por que angular? Porque ela dá o quê? Porque ela dá o ângulo. Qual que é o ângulo assim? Esse ângulo é de quanto? Ângulo reto de quanto? De 90 graus. É isso mesmo? É 180? Não, isso é 90 graus. Deixa eu pegar aqui. O 180 é de reto, né? Então você tem aqui, ó, um ângulo de 90 graus. Então a construção pode ser que às vezes seja assim, né? Não? Seja um pouco assim, né? O terreno seja um pouco meio, não tem como ser quadradinho, né? Porque aqui em Morato tem muitas terrenos, às vezes é assim, né? Às vezes o terreno é meio assim, né?
Aqui, se você pegar o ângulo, não vai dar. Aqui de repente deu uns 70, né? Aqui de repente já deu uns 100, né? Mas você vê, a pedra tinha que ser, era a pedra que estabelecia o ângulo. Era a pedra que estabelecia o ângulo. Você tinha que achar uma pedra, uma boa pedra, uma qualidade de pedra boa para aguentar o peso, porque toda a construção, os pedras que vinham em cima, ia ser sustentado naquela pedra ali, ó, nessa pedra que está aqui, certo? Nessa pedra que ia estar aqui, ó. Então ela estabelece o ângulo. Por isso tinha que pegar a pedra e ir cortando ela de acordo com o ângulo da construção que eu ia fazer. Por isso que Cristo é chamado de pedra angular, pedra de esquina, porque ele era a pedra que era colocada no terreno para fazer a construção. Aí Paulo está dizendo o quê? Olha só a linguagem de Paulo. De novo, versículo 20: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo a pedra angular. Ou seja, quem estabelece o ângulo da construção da igreja, quem estabelece o ângulo da igreja em si, não é o apóstolo, não é o profeta, mas é Cristo. E o apóstolo e o profeta, eles também são pedras que serão lançadas em cima das pedras angulares. E nós também somos pedras nesse fundamento que é Cristo, que nós somos a igreja. Aqui, o edifício é uma das linguagens que Paulo usa para falar sobre o corpo que é Cristo, sobre a igreja que é Cristo, a igreja de Cristo. Mas quem é que estabelece o ângulo? É Cristo. Aqui, ó, olha, essa mesa tem 4 ângulos, ó, 4 pontas. Cada ângulo você tem 90 graus, né? Mas você pode construir uma mesa um pouco diferente, que uma parte vai ter 70, outra parte vai ter 100, 110. Então é importante que a gente entenda isso. Cristo, ele é a pedra angular. Sobre ele todo o edifício é sustentado. Mas não dá para tirar Cristo como pedra angular, porque o dia que nós tirarmos Cristo como pedra angular das nossas vidas, o edifício da nossa vida cai, ele voa. Vocês já viram aí exemplos de alguns prédios que são construídos, que às vezes, lá perto do fundamento, você vai lá, as colunas não estão muito bem feitas, tal, isso aqui, tal, e de uma hora para outra, o prédio cai. E para derrubar um prédio, você não explode lá em cima, essas derrubadas de prédio que acontecem hoje, você não explode lá em cima, você explode onde? Nas colunas lá, perto do fundamento, você explode lá. Na hora que você explode as colunas, desce. É interessante, não é isso? Vamos lá. Aí diz, nele em quem? Em Cristo. Todo edifício bem ajustado. Por que bem ajustado? Porque tem ângulo. Como que chama aquela... Eu esqueço o nome. Você tem o nível, Você tem um nível que você usa para construção, Você tem um nível. O nível tem que ser colocado, porque o edifício tem que estar certinho, Se bem que existem alguns muros que as pessoas fazem hoje, que ele aproveita o próprio, ele faz a coluna assim e às vezes faz o muro assim, Faz o muro assim, mas depois tem que dar um acabamento, não tem jeito, Mas se é uma construção de uma casa, uma coisa, vocês têm que fazer, você coloca bloco por bloco e você vem com o nível, Você vem com o nível para saber se a construção está assim certinho, Só que para a parede, e para você conferir se a parede está retinha, você tem que usar o prumo. Aqui, ó, esse bem ajustado é dentro do nível e do prumo. A parede vai subir? Tem que subir no prumo. O bloco vai ser assentado? Tem que ser assentado no nível. Então o edifício, que é a igreja de Cristo, tem que estar bem certinho, bem arregimentada, bem construída. Se nós lançarmos fundamentos, pedras pueris, pedras que não resistem ao tempo, vai cair, o prédio vai cair. Por isso tem igreja por aí que cai, que se fecha. Por quê? Porque não foi bem fundamentada, não foi bem construída, não foi muito bem feita. Então nós precisamos prestar atenção nisso. O nosso pastor tem um trabalho aqui com os seres humanos, que ele diz que não se pode dar responsabilidade maior para um membro não preparado espiritualmente para liderar uma certa parte da igreja que realmente não se ajusta, Corretíssimo.
Corretíssimo. Então, o pastor tem essa. Ou seja, ele não suporta. Por isso que existe importância. Quem foi, depois de Cristo, que é a pedra angular, quais são os outros blocos que virão sobre a construção? Os apóstolos e os profetas. E depois deles, os pais apostólicos, que vieram depois: Policarpo, Clemente de Alexandria, Papias, Eusébio de Cesareia, Irineu de Irião, tal. E depois vem os outros do segundo século, terceiro século, Agostinho de Hipona, né? Vem vindo, né? E nós que somos igreja de Cristo do século atual, somos essas pedras que estão sendo colocadas sobre esse edifício. E depois de nós virão outras pedras que serão colocadas. Então a igreja ela vai crescendo, vai sendo desenvolvida, mas tem que ter prumo, tem que estar dentro do prumo e do nível, e tem que seguir o ângulo que Deus estabeleceu, e o ângulo é Cristo. Ele é a pedra angular, a pedra de esquina. Aí Paulo vai dizer: veja lá como cada um edifica. Ele vai dizer isso, né? Olha lá. Nele todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, e nele também vós sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Olha que coisa linda, né? Que linguagem, né? Maravilhosa essa, né? Paulo, ele é um especialista nessa linguagem metafórica para falar sobre a igreja de Cristo, tá bom? Vamos tomar o café. Deixa eu falar logo sobre a esposa, aí eu adianto, dá tempo de a gente tomar o café e de repente a gente consegue até terminar um pouquinho mais. A igreja é a esposa de Cristo. A linguagem esposa, não precisa nem dizer nada. Se ela é esposa, é porque ela tem um esposo, porque ela tem um marido, certo? Aquilo, a linguagem que Paulo usa é a linguagem do casamento, do matrimônio, né? Paulo vai dizer que ninguém odeia a sua própria carne. Ninguém odeia a sua própria carne. Ninguém fere a sua própria carne. Que a igreja é o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça. Ele cuida dessa igreja, ele zela dessa igreja. Aí Paulo vai dizer o quê? Que o marido é o cabeça da mulher. E o marido tem que amar a mulher. Maridos, esposos, amai as vossas esposas, assim como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. Então a linguagem aqui do casamento, do matrimônio, Paulo usa para mostrar o zelo que existe entre o cônjuge e a sua esposa, né? Entre o marido e a sua esposa. Ninguém odeia a sua própria carne. Por quê? Porque quando se casam, ambos se tornam uma só carne. Não tem dois, é um, né? É um só. Então Paulo vai usar essa linguagem para tentar mostrar. Cristo tem autoridade sobre a igreja, ele é o salvador dela, ele ama a igreja e deu a sua vida por ela e cuida dela, né? Você vê, ele olha só, olha quantas palavras. Ele tem autoridade sobre ela, porque ele é o cabeça, ele é o salvador dela, ele a ama, ele deu a sua vida por ela e ele cuida dela, ele sustenta ela. Não é isso que a gente faz com o marido? Né? Lógico que hoje as coisas estão mais modernas e tal, mas antigamente a mulher tinha esse papel, né, do lar, de cuidar dos filhos e tal, isso, aquilo, e o esposo é que ia para a batalha. Na linguagem mais antiga, então, isso é muito mais bem entendido, né? O homem possui determinados músculos para caçar, para fazer força, tal, isso, aquilo, né, que a mulher não tem. Serviço pesado não é dado à mulher, mas é dado ao homem. Porque o esposo, ele tem músculo, nervos, tal, isso, aquilo que se desenvolve, porque ao homem era dada a tarefa de quê? De ir caçar, de ir trabalhar, de colher, tal, isso, aquilo, para trazer o sustento para casa. Então, ele ama, ele casa, porque ele ama, e ele sustenta. Toda esta linguagem está baseada no amor de Cristo para com a igreja, do esposo para com a esposa. Então essa é uma das outras figuras que Paulo usa para falar sobre este amor que Cristo tem pela sua igreja. Ele deu a sua vida por ela, e além disso, depois de dar a sua vida por ela, ele sustenta ela também. Ele faz todo o esforço para que ela tenha o melhor, né? Às vezes acontece tanto: meu esposo, queria tanto trabalhar para te ajudar, ou seja, a esposa tem essa preocupação, porque vê o esforço do esposo, mas o esposo diz: fique em paz, meu filho, fique em paz, cuida daí da casa, cuida das crianças, eu vou à luta e Deus vai abençoar, e consegue trazer o sustento para casa.
Meu pai, por exemplo, teve 10 filhos. 10 filhos durante muito tempo. A minha mãe foi do lar, né? Muito tempo foi do lar. Depois que ela começou a trabalhar, né? E os outros cresceram para cuidar dos demais, foi trabalhar. Mas durante muito tempo, né? Meu pai sozinho, cuidando de 10 filhos, batalhando, sustentando essa vida. Ou seja, quem ama, sustenta. Quem ama, cuida. Quem ama, dar a vida é isso. É se cansar. É chegar em casa cansado às vezes, né? Às vezes chega em casa, às vezes só tem disposição para tomar um banho, janta, demora pouco tempo, já está cansado, vai dormir, porque tem que acordar de novo amanhã, 5 horas da manhã, 6 horas. Isso é amor. Cristo fez tudo isso pela igreja. Cristo fez tudo isso pela igreja. E nós devemos ser gratos a Deus por Ele ter feito isso por nós. Quem não entende essa linguagem, não entende o que Cristo fez pela igreja. Tá bom? Vamos fazer a nossa pausa agora? E a gente volta aí, depois de uns 10, 12 minutos, para que a gente possa concluir o entendimento dessa carta tão maravilhosa. Você que está conosco e quiser voltar no segundo bloco, seja bem-vindos aí conosco no segundo bloco. Deixa eu concluir.